Olá pessoal, eu sou João Lúcio Tanuri, faço parte do backing vocal do Diante do Trono. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês dentro do quadro Dicas. E eu tenho duas dicas para dividir com vocês sobre essa participação em backing vocais. Muito bem, a primeira dica seria uma dica mais técnica. No back vocal para ministração em igrejas, em congregação, como a gente faz, geralmente a gente tem 3 naipes: os contraltos, os sopranos e os tenores, que são os homens. E o backing vocal, ele deve funcionar, cada naipe, cada grupo, ainda que tenham 2 ou 3 pessoas, mas deve funcionar como se fosse uma só voz. Então no back vocal você não deve cantar como se você fosse fazer um solo, por exemplo. Não pode aparecer nenhuma voz a mais do que as outras. É preciso que haja uma harmonia entre as vozes, uma fusão das vozes, como se nós estivéssemos ouvindo uma só pessoa cantando. Então essa é a dica, você tomar cuidado, procurar ouvir o seu companheiro de naipe, para que as vozes possam timbrar juntas, soando uma só voz. Aí o back vocal vai funcionar bacana. A outra dica, aí já é uma dica mais dentro do ministério mesmo, de estar ali num grupo, participando ali no back vocal. Muito bem, se um dirigente de louvor fosse ministrar e o back vocal fosse participar da ministração unicamente para fazer o vocal, seria muito pouco, não seria nem necessário. Colocava um CD e o dirigente cantava em cima do CD, que estava tudo perfeito. Então o back vocal ele vai estar presente não só para cantar, mas para estar participando da ministração. Então nós precisamos ficar atentos, ligados na linha que o dirigente está tomando, para ir junto com ele. E você não precisa necessariamente estar à frente para ministrar sobre as pessoas. Às vezes Deus vai te mostrar alguém ali, para que você ali do seu lugar ministre sobre a vida dela. E também você, com certeza, precisa e deve funcionar ali no backing vocal como um intercessor, como alguém que está apoiando o dirigente, não apenas com sua voz, mas com a sua intercessão, com a sua oração, dando aquele suporte. Então ficam aí. Olá pessoal, estamos aqui no quadro Dicas, para mais um tempo em que vamos compartilhar algo tão importante para o seu Ministério de Louvor. A dica de hoje que eu tenho para você é muito importante, que eu considero muito importante mesmo. Você deve estar sempre pronto a incrementar a ministração de louvor com elementos novos, mas tome muito cuidado para não exagerar na dose. Vamos fazer um equilíbrio entre aqueles elementos que ajudam na ministração de louvor e aqueles outros elementos que podem levar à distração. Eu vou exemplificar para você. Uma ministração de louvor congregacional na sua igreja, com excesso de luzes, fumaça, muitas coisas que chamem a atenção, podem impedir as pessoas de se concentrarem em Deus enquanto adoram. Então, quando você trouxer novidades para o culto, tente equilibrar bem para não trazer elementos que tragam distração. Eu sei que existe hoje o uso da tecnologia no culto, e isso é muito bom. Usar a tecnologia para facilitar o acesso das pessoas à letra das músicas, à mensagem que está sendo ministrada. Mas, se todas essas coisas chamam mais a atenção do que o próprio momento de se quebrantar e de se voltar para Deus, então distrai e não ajuda. Então seja muito cuidadoso no uso dos recursos tecnológicos na ministração do louvor. Lembre-se que o importante é levar as pessoas a Deus, é atrair as pessoas a Deus. E nem tanto fazer um culto com tantas coisas que mexem com a curiosidade das pessoas, que até podem encher a igreja. Mas se as pessoas não estão tendo facilidade para se voltarem para Deus, para conhecerem mais a Deus durante o culto, então é melhor que esses elementos sejam menos usados. Essa é a dica de hoje. Continue sendo abençoado no seu Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Até a próxima! Bem, pessoal, a dica que eu tenho para deixar para vocês toca num assunto um pouco delicado, um pouco difícil, mas eu posso falar desse assunto porque eu consegui vencer. Então, eu sei que você vai conseguir vencer também. Eu quero falar sobre inveja e ciúmes. Muitas vezes, quando nós cantamos num grupo musical, assim, ou a gente se relaciona num grupo de artistas,
É natural, é do homem natural ser inclinado a sentirmos inveja e ciúmes, ou seja, uma tristeza, uma insatisfação com o dom, o talento do outro sendo mais proeminente que o nosso. Eu quero te dizer que Deus tem vitória para você. Sabe uma boa maneira da gente vencer a inveja e os ciúmes? Primeiro, é descobrir quem você é em Cristo. Qual é o seu papel, o que Ele espera de você, qual é a sua habilidade, o seu dom, a sua identidade. E se fortalecer nisso, sabendo que cada um de nós faz parte do todo. Para que a engrenagem funcione num relógio, todas as pecinhas têm que cumprir o seu papel para que o relógio funcione. Não é diferente num grupo de artes ou de louvor e adoração. Cada um tem um papel. Descubra o seu e cumpra com excelência. E a outra face, ore por aquela pessoa que desperta inveja. Às vezes você olha para o seu companheiro de ministério e fala, puxa vida, por que eu não tenho, Deus, uma voz tão bonita? Ou por que eu não toco um instrumento tão bem? Ou por que só o fulano ganha solos? Primeira coisa, confesse isso como pecado. Não existe inveja santa. Inveja é pecado, tem que ser confessada como pecado. Vá até o Senhor, derrame-se diante dele, deixe esse peso, esse fardo aos pés da cruz. Em segundo lugar, comece a adorar a Deus pelo dom que Ele deu ao outro. Comece a ser grato. Comece a orar por aquela pessoa e falar, Deus, obrigada, porque o Senhor colocou um dom tão lindo na vida do fulano, da ciclana, e eles têm crescido na tua presença. Eu quero te adorar, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e porque se o Senhor colocou esse dom, essa habilidade na vida do fulano, é porque o Senhor quer usar ele dessa forma. Mas eu quero também descobrir o meu papel, para que eu sirvo, onde eu estou encaixado, e quero também fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Para de olhar para os lados e busque aquilo que o Senhor tem para você. E seja grato pelo dom que Ele distribuiu de maneiras diferentes. É tão lindo e tão rico a diferença. Se todos nós tivéssemos o mesmo dom, o mesmo talento, seria tão monótono, não é mesmo? Então vença isso em nome de Jesus e flua naquilo que Deus tem para você. Eu tenho hoje 3 dicas para o seu ministério de louvor. A primeira é: a adoração deve ser fruto do conhecimento de Deus. Portanto, associe a adoração ao ensino. Ensine a sua congregação, a sua igreja sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Porque a adoração ela deve ser fruto desse conhecimento. As pessoas não vão poder adorar a quem elas não conhecem. Então, trabalhe com as suas canções durante a ministração de louvor, ensinando a elas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, porque a adoração vai fluir naturalmente e você não vai precisar ficar insistindo para as pessoas reagirem na hora dos cânticos. A segunda dica que eu tenho para você é a seguinte: a adoração não é música. Ensine as pessoas a respeito de outras formas de adorar com estilo de vida, adorar com seu comportamento, na fila do banco, em qualquer lugar. Faça da sua vida uma adoração a Deus, obedecendo a palavra, sendo zeloso às coisas de Deus, às coisas da igreja. Isso é uma forma de adoração. Adoração não é música. Você não pode resumir a adoração congregacional ao momento do louvor na igreja. E a minha terceira dica para você é a seguinte: a adoração diz respeito a Deus e não a nós. A adoração não existe para atender às nossas expectativas ou anseios. Quantas vezes nós trabalhamos com a adoração tendo como primeiro propósito o nosso ministério, aquilo que nós desejamos, talvez gravar um CD, talvez ter um ministério conhecido. E a adoração não é isso. O seu primeiro objetivo deve ser agradar o coração de Deus. E deixe os planos que Deus tem para a sua vida acontecerem naturalmente. Não fique frustrado por causa de desejos que você não satisfez na sua vida. Deus tem caminhos diferentes para cada pessoa e esteja pronto para receber aquilo que Deus tem especificamente para você. Seja para cuidar de um pequeno grupo ou para ter um grande grupo conhecido, não importa. O mais importante é ser fiel àquilo que Deus colocar nas suas mãos. Ei pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar algo com vocês. Claro que sobre a dança no louvor e adoração. Eu gostaria de falar sobre unidade, sobre 2 perspectivas. A primeira delas é sobre visão. Toda vez quando a gente vai ministrar com danças, é muito importante a gente entender que antes da gente ministrar algo, a gente vai falar algo do qual a gente entende e do qual algo que a gente vive.
É muito importante que nós primeiro tenhamos unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E unidade não existe sem oração, sem palavra, sem Bíblia. Precisamos também ter unidade com a nossa liderança, com o nosso pastor. Precisamos ter unidade com o líder de louvor, com aquela pessoa que lidera o louvor durante o culto ou uma ministração na qual você vai participar. Unidade é fundamental para que a mensagem que você deseja, aquela que Deus plantou no seu coração, realmente faça sentido e alcance o objetivo. É muito importante que nós possamos buscar no Senhor, através das nossas orações, do nosso devocional, essa unidade que não acontece de boca para fora. Essa unidade vai acontecer quando você tem intimidade verdadeira com o Espírito Santo, porque é Ele que traz todas as coisas, é Ele que traz aquilo que está no coração de Deus. A segunda coisa interessante da gente estar pensando em relação à unidade é a respeito da forma e do conteúdo. O que é forma e conteúdo? Eu estou falando daquela unidade entre a dança e a música que você vai ministrar. Considerando que a música tem letra, melodia, harmonia, tem as pessoas que cantam ou não, tem os instrumentos, tem a forma como essa música ela vai ser ministrada e organizada. Por isso, é bem melhor que o ministro de dança conheça a música que ele vai ministrar, para que não seja uma coisa voltada para si mesmo, não seja uma ministração ao seu próprio coração. É importante que, se no momento do louvor for cantar uma música que você não conhece, espera um pouco, escute a canção, preste atenção na métrica, nos instrumentos, na mensagem dessa música, para depois você ministrar. Nos nossos cultos, principalmente quando nós vamos ensaiar uma canção nova, muitas vezes a Ana Paula, o líder que está naquele momento, canta a música sozinho, nós prestamos atenção, deixamos as pessoas entenderem aquela canção e aí a gente ministra com dança. Para que a dança seja algo que some ao todo da ministração e não ela venha funcionar como muitos líderes reclamam, e com razão, que a dança ela distrai as pessoas, tira a pessoa do texto. Por isso é que é importante a unidade entre quem dança, quem toca, quem canta e quem ministra a palavra. Outro aspecto interessante observando isso, quando a gente fala de forma e conteúdo, eu estou associando conteúdo com essa parte da mensagem que a letra diz. E a forma é que movimento você vai dar para que essa mensagem seja a mesma que a letra da canção está dizendo. Então, se é uma música, uma letra que fala de vitória, de alegria, de movimentos, vamos dizer assim, que fale de alegria, o ideal é que a gente preste atenção e não faça movimentos que vão sugerir outra coisa, que vão sugerir uma reflexão, que vão sugerir um momento de dor, mas é importante que a gente tenha muita clareza de que a mensagem precisa fluir também através do meu movimento. Então, uma música que fala de alegria vai sugerir movimentos de giros, saltos, né? Movimentos mais fluidos. Uma música que fala de quebrantamento, de dor, são movimentos mais lentos, onde a gente vai trabalhar o que a gente chama de peso firme, né? Aquele peso onde você dá a ideia de intensidade, de intenso. E um movimento leve, onde você tem leveza na linguagem corporal. Então, quais movimentos combinam com essa canção? Que tipo de movimentação no espaço nós vamos realizar? Unidade no conteúdo e na forma. Precisamos, então, prestar atenção no que a letra diz. Qual é o texto? Como essa melodia se desenvolve?
Qual é o ritmo que essa música vai trabalhar? É uma música mais rápida? É uma música mais lenta? Né? Qual a música, nesse momento da música, tem uma parte instrumental? Tem um solo de um instrumento? Que estratégia o Espírito Santo nos dá para que nós possamos trabalhar em unidade com letra, forma, conteúdo, quem canta, quem toca, quem fala, quem dança? Quantas partes tem essa música? Essa música tem um refrão? Quando essa música tem um refrão, vai uma dica. É ideal que você tenha sempre a mesma movimentação para o refrão, porque senão fica muita informação de movimento. Outra coisa interessante para a gente observar é sobre coreografias prontas ou elaboradas. Né? É importante que você tenha um ensaio e preste atenção se é um solo, se é uma dupla, se é um trio. Se há movimentos em uníssono, é importante que haja ensaio para que haja unidade entre você e o seu grupo. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite, né, para onde a gente pode aprofundar um pouco desses conceitos e conversar um pouco mais sobre a dança no louvor e adoração. Eu vou voltar para falar com vocês outras vezes aqui, mas você pode vir participar do 9º Seminário Internacional A Dança no Louvor e Adoração, que vai acontecer de 31 de outubro a 2 de novembro. As informações você pode encontrar lá no site belcoimbra.com. Deus te abençoe, um abraço e até mais. Fala pessoal, tudo bem? Jair Brandão aqui mais uma vez no quadro Backstage do programa Amplificador. É sempre muito legal estar aqui compartilhando com vocês dicas, dando orientações, e eu espero que tudo que eu tenho falado aqui ao longo do tempo tenha sido aplicado no ministério de vocês e o melhor, vocês consigam resultados da banda, no ministério, onde vocês atuam, para avançarem e conseguirem resultados melhores do que vocês já têm hoje. E hoje eu quero falar e dar uma dica muito importante para quem atua no Ministério de Louvor. É a postura de como a gente fica no momento de ministração. Eu tenho o privilégio de acompanhar algumas bandas, alguns ministérios de louvor, e às vezes a gente foca completamente na parte musical. E é importante, é óbvio, a gente precisa saber tocar bem uma bateria, a gente precisa saber bem tocar um contrabaixo, a guitarra, né? Como guitarrista, é óbvio que eu sempre estou prestando atenção em como o guitarrista está se desempenhando. Mas isso não é tudo. O Ministério de Louvor precisa entender que dentro de uma ministração, a parte visual é muito importante. Muitas vezes uma galera entrou dentro da igreja e nem está muito afim de abrir a boca e cantar, então ela está meio que assistindo o que o Ministério de Louvor está fazendo. E às vezes com a expressão do Ministério de Louvor a pessoa é quebrantada e Deus pode falar através disso aí. Então é óbvio que a música precisa estar muito boa, a técnica precisa estar muito bem afiada, mas se eu estiver dentro de um ambiente de ministração e ver um ministro, por exemplo, cantando com a mão no bolso, ou perceber que ele não está tão concentrado naquilo que ele está fazendo, isso me atrapalha a concentrar e me conectar com Deus também. Então, se você faz parte do Ministério de Louvor, você precisa ficar muito atento, principalmente naqueles momentos que o seu instrumento não está executando dentro da música. Vamos lá, a música inteira começou a introdução, verso, coro, e até aí você não entrou com o seu instrumento. O que você faz nesse momento todo? Porque falando assim é muito rápido, mas sei lá, pode levar 2 minutos até o seu instrumento de fato começar a tocar na música. Nesses 2 minutos, o que você faz? Enfia a mão no bolso, conversa com outro músico, faz gesto para quem de repente está lá na parte de baixo, tenta conversar com câmera, se a sua igreja tem uma equipe de câmeras, tem uma mídia legal. O que você faz nesse tempo? Você não pode ficar tão alheio, você precisa fechar os olhos, você precisa abrir a boca e cantar junto, você precisa ter uma postura que é como se o seu corpo estivesse falando exatamente o que a letra da música está falando. Então você não pode ficar totalmente alienado, você não pode se desconcentrar, você não pode achar que as pessoas, pelo fato de você não estar tocando, não estão enxergando você. Se você está lá em cima, as pessoas sim estão enxergando a sua postura, estão prestando atenção no que você está fazendo. Então você é músico, nada de mão no bolso, você não pode conversar com as pessoas do lado, a não ser que isso faça parte da música. Seja uma música agitada, seja uma música animada, e você precisa interagir com os outros músicos. Algo muito, muito interessante que eu vejo também é que às vezes a gente está tocando uma música tão para cima,
Às vezes a gente quer que o público, né, pule, que o público celebre, mas o próprio Ministério de Louvor não faz. Fica todo mundo parado, fica todo mundo parece que está preso no chão, não desenvolve ali uma identidade, não consegue passar um visual legal. Então a música sim é muito importante, mas se você está dentro do Ministério de Louvor, no momento de atuar, se você está tocando uma música rápida, você precisa estar vibrando junto com a música. Se você está tocando uma música de adoração, você precisa entrar dentro disso daí e de fato adorar. Você não pode se desconectar simplesmente porque o seu instrumento não está tocando, ou se você é um backing, você não tem que cantar nesse momento. Então essa é a dica que eu dou para você. Momento de ministração precisa ter acompanhado com toda a boa música, toda a questão visual. Então se de repente vocês têm dificuldade, vocês são inibidos, têm dificuldade de se soltarem na frente do público, seria legal ter algumas aulas de teatro, porque de repente um professor de teatro vai dar algumas dicas e dinâmicas que vão quebrando esses paradigmas e vocês vão conseguir se soltar um pouco melhor na frente das pessoas. E repito, isso é muito importante, o visual é muito importante para que as pessoas entendam o momento de adoração, um momento de celebração, o que vocês querem passar em cada setor, em cada sessão da ministração de louvor de vocês, tá ok? Então fica aí mais uma dica minha no quadro Backstage, a gente se vê no próximo quadro, valeu, um abraço.